Então, depois disso eu passei para um breve resumo do enredo de Senhor dos Anéis como um todo, e todo mundo aqui, acho que eu não preciso resumir o enredo de Senhor dos Anéis para vocês, mas, como eu disse, meu público era outro. Então, eu resumi o enredo de Senhor dos Anéis para que o pessoal pudesse entender o que estava acontecendo a partir de agora, porque a partir de agora começa a análise propriamente dita da Longa Derrota e da Catástrofe. Seção 5 eu nomeei de A Entropia da História, que é a análise, aí que começa realmente a análise, com a Longa Derrota. E esse trecho que eu coloquei aqui, esse é um tema, a Longa Derrota especificamente, é um tema que eu tive muita dificuldade de encontrar material para fazer a revisão da literatura. É um tema que realmente necessita que a academia preste mais atenção a ele. Porque, mesmo nos artigos gringos, etc., não estava encontrando muito material. A Verônica, inclusive, me sugeriu ler a Holly Ordway, mas eu não tive tempo durante a construção do meu trabalho. Mas eu sei que ela é uma das poucas que fala sobre esse tema. Mas então, enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu descobri esse artigo desse cara, Gabriel Kiesel, que ele não é acadêmico. Então, o que é que o meu orientador me indicou fazer? Meu orientador me indicou trazer a teoria da recepção do Robert Jowls, que vai levar em conta como que foi a recepção leitora da obra, etc, tal, e os críticos não reconhecidos pela academia na avaliação de uma obra, para que eu pudesse trazer o Gabriel Kiesel. Porque esse artigo realmente é incrível, se vocês procurarem na internet, é An Eschatology of Hope, tá no site Medium. Muito, muito bom esse artigo, recomendo muito que vocês leiam. E esse trechinho que eu trouxe aqui, ele realmente dá uma boa resumida em qual foi o ponto central dessa sessão, que é o seguinte: não é uma nação exclusivamente cristã. Dos padrões contidos nessas histórias, podemos identificar, nessas histórias dos mitos em geral, podemos identificar nas narrativas religiosas de quase todas as religiões uma coisa em comum: a luta contra as origens da utopia, que seria a tendência de todas as coisas a se acabarem e fenecerem ao longo do tempo, que a gente vai ver nos elfos passando, à medida que as eras vão passando, sempre parece que o mundo vai diminuindo. Em Tolkien, as coisas que eram grandes antes passam a ficar cada vez menores, as batalhas que eram tão grandes antes, no início do Silmarillion, eram lutadas por Valar e etc. E ao longo do tempo isso vai fenecendo e vai ficando menor e menor e menor até chegar na Terceira Era. Então, a história da criação da Terra-média brinca com esse padrão, tomando inspiração de diversas mitologias pagãs, como os mitos nórdicos, onde o universo eventualmente seria destruído durante Ragnarok, mas reintroduzindo aquilo que é caracteristicamente cristão, aí o catástrofe. Que essa é a diferença, a gente vai falar mais sobre isso no final. Essa é a diferença entre o que faz a mitologia pagã e o que faz a cristianização desses mitos. Oh, sim, peraí, antes de eu voltar, vamos continuar aqui. Eu falei também usando a carta 195 sobre a história ser uma longa derrota. E a fala da Galadriel. Foi aí nessas três partes que eu me baseei essa parte da entropia, do que seria esse conceito de longa derrota, de que o mundo estaria aos pouquinhos é uma série de longas derrotas e que a gente só pode ter esperança no fundo, no final transcendente mesmo, porque a história pela história, o mundo sempre vai ser decadente. É realmente um processo de entropia. Depois eu passei para explicar o que seria esse meu conceito, esse conceito da esperança transcendental na catástrofe, né? Que eu dei o nome de A Virada da Providência no Monte da Perdição. Então, o que que seria a eucatástrofe para esse conceito do Tolkien? Para começar, o protagonista tolkieniano ele é falho. Ele não é invencível. Frodo falha. Frodo não consegue lançar o anel no fogo do Monte da Perdição. Se dependesse de Frodo, estaria tudo acabado. As coisas só se resolvem porque existe uma mão invisível.
que a mão invisível é a mão da providência. Então, também usei para falar sobre isso. Aquela fala do Gandalf, onde ele fala sobre como era o destino do Anel, chegar até Frodo e até Bilbo, etc. E também usei aquela frase do. Enfim, vamos lá. Isso foi um Deus Ex Machina? Isso é uma coisa que muita gente se pergunta. Muita gente que não tá nessa parte dos estudiosos de Tolkien. Pessoal que leva mais pelo lado, por outras interpretações, o pessoal se pergunta muito, seria um Deus Ex Machina? As águias em O Hobbit, o próprio Gollum se jogando no final, isso seria um Deus Ex Machina? E a minha argumentação é de que não seria um Deus Ex Machina, ou se fosse um Deus Ex Machina, seria mais na conotação original da palavra no grego, porque um Deus Ex Machina para o teatro grego antigo seria literalmente o que tem dizendo no nome, é um Deus da máquina, que era um dispositivo no teatro grego onde tinha um ator vestido de algum deus grego descendo no palco e resolvendo a situação para o personagem. Então, seria um pouco mais próximo a isso do que a conotação pejorativa que se dá hoje em dia na crítica literária, de ser um final barato ou só uma saída simples para fazer o personagem sair sem se machucar de uma situação complicada. Então, essa mão invisível da providência, ela vai estar presente durante a história inteira. Se você parar para ler com cuidado, você vai perceber. O próprio Gandalf vai falar dela. E lá em Silmarillion, lá atrás, a gente vai ter o próprio Eru Ilúvatar dizendo para Melkor que não importa o que ele faça. Eu peguei aqui a citação do Silmarillion. Tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas, que ele próprio não imaginou. Então, realmente, a mão ali de Eru Ilúvatar, a mão da providência, ela vai estar presente em toda a história. Não importa a desgraça que esteja acontecendo, vai ter ali um dedinho da providência. E é isso que acontece quando Frodo falha e, levado pelo seu próprio desejo, Gollum abocanha o anel e cai, se joga no fogo. Enfim. Então, o que estaria presente por trás desse fator é o catástrofe em si? Porque a catástrofe ela vai ser só esse ponto da virada. Aí o catástrofe nada mais é do que o contrário de uma catástrofe. Uma catástrofe é uma virada súbita para uma tragédia. E aí o catástrofe seria o contrário, a virada súbita para uma comédia. Então, o que estaria por trás desse fator é o catástrofe em si? A esperança transcendental a despeito das catástrofes terrenas. E daí eu trouxe também o Mitopoeia, o poema em si, que o Tolkien escreveu, Mitopoeia, onde ele vai discorrer sobre como a construção dos mitos e como os contos de fadas no geral, como a pessoa o escritor que escreve a fantasia no geral, ele pode trazer esse transcendente e como isso não vai ser depois da. O poema é incrível, gente. Leiam. Leiam Mitopoeia. Mas enfim, ele vai trazer sobre como no final de tudo, aquele que escreve os contos não será desprezado, porque ele pôde trazer para as pessoas esse vislumbre da esperança transcendente no final. E, por último, que foi as minhas conclusões. Afinal, o que faz um clássico? Então, trazendo Ítalo Calvino aqui para vocês, como sempre. Não tem como falar de clássico sem falar de Ítalo Calvino. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. São aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente até na linguagem ou nos costumes. Como todo bom clássico, O Senhor dos Anéis teve um impacto gigantesco. E uma das intenções desse meu trabalho foi realmente trazer para o público acadêmico no geral a razão porque uma das razões do porquê que o Senhor dos Anéis teve esse tamanho impacto. E eu trouxe uma das coisas mais importantes com essa frase do Italo Calvino, uma das coisas mais importantes para o meu trabalho, que é o fato de que essas duas situações que parecem tão paradoxais e tão contrárias uma à outra, a ideia de que a história está sempre se deteriorando e a ideia de que existe uma esperança, apesar delas parecerem tão
contrárias uma à outra, na verdade elas são entrelaçadas. E elas formam algo que é intrinsecamente muito humano. E por isso que toca nos leitores. Então eu trouxe mais um trecho de Chesterton, onde ele fala sobre essa esperança transcendental e o que seria ela. Um trecho de ortodoxia no capítulo O Paradoxo do Cristianismo. Todos os homens sãos veem que a sanidade é alguma espécie de equilíbrio, que uma pessoa pode ser louca e comer demais, ou louca e comer de menos. Mas já que todos devemos manter um equilíbrio, o real interesse está na questão de como esse equilíbrio será mantido. Esse foi um problema que o paganismo tentou resolver. O problema que eu acredito ter sido resolvido pela cristandade, e de forma bastante estranha. O paganismo declarou que a virtude estava no equilíbrio. A cristandade declarou que estava no conflito. A colisão de duas paixões aparentemente opostas. Deixe-nos seguir por um momento a pista do mártir e do suicida, e tomar o caso da coragem. A coragem é quase uma contradição. Significa um forte desejo de viver, tomando a forma de uma prontidão frente à morte. Aquele que perder sua vida, salvá-la. Esse paradoxo é o princípio inteiro da coragem. Um soldado rodeado de inimigos, se for de escapar, precisa combinar um forte desejo de viver com uma estranha indiferença à morte. Mas a cristandade foi além. Marcou os limites na terrível sepultura do suicida e do herói, mostrando a diferença entre aquele que morre pela vida e aquele que morre por morrer. E desde então está fincado acima das lanças europeias o estandarte do mistério do cavalheirismo, a coragem cristã, que é o desdém da morte, não a coragem chinesa ou pagã, que é o desdém da vida. Então essa é a diferença. E essa é a cristianização da coragem nórdica. Quando ele pega aquele conceito de longa derrota, da entropia da história, e transforma isso em uma coisa onde você pode reconhecer que a história está se deteriorando, mas isso não te prende num ponto onde você fica paralisado. Pelo contrário, isso te dá força para seguir em frente, mantendo os olhos na esperança eterna. E por isso que O Senhor dos Anéis tocaria tanto os seus leitores, porque isso é profundamente humano, como todo bom clássico. É, eu nem tinha passado os slides, mas enfim. Uma literatura muito humana, paradoxo da cristandade. Então, de forma mesmo que inconsciente, isso seria, pelas conclusões do meu artigo, o que tocaria o leitor. Minhas referências, coloquei só algumas aqui, algumas das que eu mais usei. Tá aqui, quem quiser dar uma olhada. Esse aqui é o nome do artigo que eu tinha falado. É Tolkien's Long Defeat and Eschatology of Hope, da Medium. Quem quiser ler, realmente é maravilhoso esse artigo. Maravilhoso. Obrigada, gente. É isso.